Vamos retornar, queridos? Veja bem, nessa segunda parte agora, nós vamos tentar ser bem práticos e vamos bater um papo aqui. Eu talvez falei um pouco rápido nessa primeira parte, mas eu queria estabelecer aqui os parâmetros. Deixa eu falar algo antes de nós entrarmos nessa parte prática. Quando a gente estava pensando sobre generosidade, talvez você já tenha vivido o que eu vou dizer. A matemática de Deus é diferente da nossa. A nossa matemática nem sempre fecha na matemática de Deus. Eu já vivi muitos milagres na vida, nesse aspecto financeiro mesmo, de fazer tudo, todo o controle e não encontrar como sobrou e eu consegui cobrir aquele mês. Já tive milagres. Me lembro na época que eu estava no seminário, aqui é uma introdução à segunda parte, tá? Mas eu estava no seminário e eu entrei no seminário em 2005. E aí, eu acho que foi em 2006 ou 2007, eu trabalhava nessa empresa e o salário da época, o salário mínimo da época era 300 e alguma coisa. Era o salário mínimo da época e eu recebi um salário mínimo. E aí os meus pais começaram a passar dificuldade financeira lá no interior. Eu já estava na Grande Vitória, lá no Espírito Santo. E aí o que eu fiz? Eu tinha 19 anos, eu fui e aluguei um apartamento que custava um salário mínimo. E eu ganhava um salário mínimo. Eu não sei o que aconteceu, que a dona alugou o apartamento para mim, né? É claro que é a mão de Deus. E aí eu liguei para os meus pais e disse o seguinte: olha, podem arrumar a mudança e vir, porque eles eram comerciantes. A minha mãe tinha uma loja de roupas. E lá no interior, eu não sei se aqui foi assim ou ainda é assim, era no famoso papel de pão. Era anotado. A pessoa anotava e pagava depois, né? Não precisava passar cartão, não precisava nada disso. É na base da confiança mesmo. Só que a mamãe tomou um prejuízo muito grande, porque algumas pessoas não honraram com essa palavra e não pagaram. E ela tinha para receber, na época, mais de 15 mil reais. Gente, 15 mil reais em 2005, onde o salário mínimo era 300 reais, é uma fortuna. Ela quebrou. E aí não tinha o que comprar comida. Falei: mãe, pode vir, vem, que eu já aluguei um apartamento. Mas como assim? Falei: não, papai ganha um salário mínimo, eu estou ganhando um salário mínimo, a gente já consegue pagar o aluguel. E Deus proverá. É o nosso Jeová Jireh, né? Deus proverá. Eu me lembro que a mamãe chegou e o papai e minha irmã, eles chegaram com o gás que deu praticamente para aquela semana e a comida do dia. Uma dificuldade grandiosa. Nós trabalhamos muito, nunca deixamos de honrar a Deus, de ser generosos, de devolver do que é do Senhor. E o que eu posso para dizer? Nunca faltou absolutamente nada. Nós vivemos o melhor tempo da nossa vida financeira. Não atrasou nenhum aluguel. E eu vi os meus pais atrasando muitas vezes. É terrível chegar lá o dono do imóvel no terceiro mês consecutivo e dizer o seguinte: olha, se você não pagar esse mês, precisa mudar, né? E aí teve um mês que faltou 50 reais para a gente fechar o mês. Eu orei e falei: Senhor, está faltando 50 reais, eu preciso pagar aí as contas, eu não quero atrasar o seminário. Eu pagava o seminário. E aí eu orei e pedi a Deus um recurso. E aí eu falei com Késia, hoje minha esposa, na época namorada: vão lá no banco comigo tirar um extrato. E eu me lembro quando eu tinha na conta, eu tinha 4,50, não conseguia sacar, não tem como sacar, não dava nem para sacar os 4,50. Ela: mas tem quanto na conta? 4,50. Mas então, eu falei: não, vão lá. E aí quando nós tiramos o extrato, vocês acham que tinham quanto? 54,50. Eu fiquei tão feliz, ao mesmo tempo muito bravo comigo. Por que eu não pedi mais, né? Eu poderia ter garantido os 2, 3 meses à frente. Mas, queridos, foi o suficiente naquele tempo. Eu era o aluno, eu sempre fui meio doido, que mais comprou livro na turma e era o mais quebrado. Aí os caras: Tiago, como é que você vai pagar?
Falei, eu estou no centro da vontade de Deus, eu preciso desses livros para estudar. Meus queridos, caía dinheiro na minha conta. Você crê nisso? De pessoas que em algum momento ficaram sabendo do meu testemunho, pegaram a minha conta bancária com alguém e depositavam dinheiro na minha conta. E sempre era o necessário para cobrir o que faltava. Eu já vivi milagres nessa área. Milagres, milagres e milagres. Agora, é a bênção da generosidade. Veja bem, não é troca com Deus, por favor. Não é barganha. Eu vou ser generoso a partir de agora porque Deus vai me fazer prosperar. Deus já chegou lá no futuro, Ele já conhece, Ele já sabe o meu e o seu coração. Mas quando nós somos generosos, Deus faz milagres. Nós decidimos sair do aluguel lá em Vila Velha. Eu tenho uma casa quitada lá em Jacaraípe e fruto de muito trabalho na época dessa empresa, e resolvemos financiar um imóvel. Vamos parar de pagar aluguel, pagar coisa que é para os outros, vou transformar um aluguel em financiamento. Aí fomos olhar o apartamento. Esse é um segredo, negociar bem. O valor era tanto na negociação, eu consegui baixar quase 35 mil reais na compra, e aí tínhamos que reformar o apartamento. A ideia era o seguinte, só tirar uma parede, para ventilar mais, fazer aquele espaço mais aberto, né? Só que eu falei, não, vamos tirar a parede, vamos colocar piso sobre piso. A previsão era gastar 10 mil. 10 mil. Estava dentro, coerente, dentro do orçamento. Só que dessa vez, eu que fui o descontrolado da história. A Kézia, não, eu falei, quando ela chegava, eu falei, mandei reformar a cozinha, tá? Mas como assim? E o dinheiro? Falei, eu estou em paz para seguir, fica tranquila. Veja bem, não é irresponsabilidade, eu estou indo agora para um outro campo. Eu tinha certeza que era para seguir. Eu tinha uma palavra de Deus, pode seguir. E resumindo, nós gastamos quase 50 mil de reforma nesse apartamento. Me pergunta como eu consegui esse dinheiro. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Não, eu sou pastor. Não sou empresário. A Orla é uma igreja muito generosa, me honra como nós honramos aqui o pastor local, mas eu tinha uma reserva de emergência, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas foi dando. E eu fui conseguindo ver saídas. Daqui a pouco eu peguei isso, daqui a pouco eu adiantei um outro assunto, pedi para adiantar o meu 13º, pedi para adiantar minhas férias, e as coisas foram dando certo. E quando acabou, eu fui dar uma olhada na planilha de gasto, eu falei, eu não acredito que nós fizemos isso. Humanamente não dava para fazer. Não estou dizendo para você começar a fazer isso na sua casa agora, pelo amor de Deus, né? Vamos quebrar tudo que o pastor Diago falou que a gente vai dar certo. Não. Tem momentos que nós vivemos milagre, porque a matemática de Deus é diferente. E aí, não tem como, isso ninguém vai falar na gestão de finanças. Deus faz milagres. Faz ou não faz? Deus faz milagres, queridos. E não importa a dimensão, se é 30, 40 mil ou se são 50 reais. Para Deus, a oferta daquele grandona ou da viuvinha que dá uma moeda tem diferença? Então não tem na diferença também na prosperidade, no sobejar. Tem a ver com o propósito que Deus tem para nos honrar com a nossa generosidade, quando nós estamos devolvendo o que é do Senhor, abençoando pessoas. Enquanto nós conversávamos aqui, eu lembrei do valor que eu deposito todo mês para minha mãe. E eu acabei de fazer para ela. É uma questão de honra, investir também na minha família. Vamos lá para a segunda parte da palestra, a parte mais prática. Nós temos aí planejamento. Esse é o primeiro ponto, planejamento. Olha o que o Senhor diz. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Vocês fizeram uma reforma agora, estão de parabéns, uma lindíssima fachada, mas vocês já começaram sabendo que tinha recurso para cobrir, sim ou não? Já tinha recurso, é o que o texto está dizendo. Você não pode começar uma obra sem saber se você vai conseguir. Eu sabia de onde tirar o dinheiro, porque eu tinha recurso. É claro que Deus vai abençoando, vai te dando estratégia. E aí o verso 29, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar,
todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Já pensou vocês? Começa a construir aqui a fachada da igreja e daqui a pouco para no meio do caminho e alguém pergunta: mas o que aconteceu lá? O que vocês estão fazendo? Acabou o dinheiro. Não ia ficar legal, certo? É o que o texto está dizendo. Então, o primeiro princípio aqui é o princípio do planejamento. Gente, planejamento. Deus é um Deus organizado, de planejamento. Ele poderia ter criado tudo assim, ó. Ele foi fazendo uma coisa após a outra, uma coisa ligada à outra. Deus é Deus de planejamento. Deus não faz nada de qualquer jeito. Nós temos que planejar para darmos um bom testemunho, porque Romanos 13:8 afirma assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma. Nós não podemos dever na praça. O cristão não pode ser mal pagador. É uma questão de honra a Deus. Nós que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, o texto fala: não deva a ninguém, a não ser o amor. Isso é princípio, tá? Veja bem, nós queremos ter uma vida financeira equilibrada. Na realidade, você sabe o que é independência financeira? Se você quer isso, quando eu terminar de explicar, você diz amém bem alto. Sabe o que é independência financeira? É ter o suficiente hoje para nós não precisarmos mais trabalhar. Quem quer? Isso é independência financeira. Os estudiosos dizem: ser independente é ter o suficiente. Se você quiser, de você dizer o seguinte: não preciso mais trabalhar. Isso é independência financeira. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que administrar bem, nós temos que entender e colocar em prática tudo que nós estudamos na primeira parte da palestra. Nós precisamos honrar o Senhor com o nosso testemunho. Agora, me ajuda a responder essa pergunta aqui: como planejar sem ter a casa arrumada? Como ser um bom administrador se a nossa casa, e quando eu falo casa, eu não falo apenas literal, mas também literal, a nossa vida, a nossa família está uma bagunça, está tudo fora de ordem. Lembra o que o profeta Isaías disse ao Ezequias? Me corrija se eu estiver errado. Ele estava para morrer, o que ele disse? Põe a tua casa em ordem. Interessante. Você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Salvo engano, não sei se é Isaías 38, fugiu aqui da memória. Mas é o texto do profeta Isaías, quando ele fala com Ezequias que está para morrer. Põe a tua casa em ordem. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que estão as suas finanças? Isso aqui é importante, queridos. Como é que está a nossa vida? E aí, olha o que eu trago para vocês. Eu já trago a primeira ferramenta aqui prática. Não sei se você já ouviu falar de uma ferramenta chamada 5S. Quem aqui nunca ouviu falar nessa ferramenta? 5S. Pode levantar, quem nunca ouviu falar? Quase a maioria, né? Essa é uma ferramenta de gestão e de organização. O que tem a ver com o 5S? Você está vendo ali, é baseado numa ideia dos japoneses, logo depois da guerra, da Segunda Guerra, em que eles precisavam reconstruir o país, e eles precisavam então estabelecer alguns princípios de reconstrução para que fosse rápido, acelerado, para que eles tivessem a vida em ordem. E se tem um povo que nós precisamos aprender com planejamento, são os orientais, são os japoneses. Os japoneses são o seguinte: eles planejam em 3 anos e executam em 3 meses. Lembra dos chineses na pandemia? Hospital sendo feito em meses, lembra disso? Mas por quê? Eles são fortíssimos no planejamento prévio. Planejam em 3 anos e executam em 3 meses. O brasileiro planeja em 3 meses e executa em 10 anos. Planejamento não faz parte da minha vida nem da sua vida. Nós não sentamos para organizar, fazer conta, planejar. E aí nós temos aqui uma ferramenta interessantíssima. Primeiro, é o tal do Seiri, que é a ideia de organização. Organização. A casa, a vida tem que estar organizada, as finanças têm que estar organizadas. Daqui a pouco nós vamos aprender como fazer isso. Se não tiver organizado, o dinheiro está saindo pelo ladrão, como alguém diz, né?
tá esvaindo entre os nossos dedos e a gente não sabe aonde que o dinheiro está indo embora. O que aconteceu com você? Meu Deus, o que aconteceu? Que o dinheiro acabou esse mês. Aí um vira para o outro, mas nós não gastamos em nada. O que aconteceu? Ou acontece só comigo? Aí alguém diz, Shopee, né? Né? Vai chegando, Shopee. AliExpress, Shopee, Shein. Queridos, o meu carrinho do AliExpress está um desespero. Aí minha esposa falou que o carrinho dela da Shein tem mais de 100 itens. Eu falei, pelo amor de Deus, ainda bem que nós não estamos com o cartão cadastrado. Porque se você resolver clicar lá e vai comprar tudo, nós quebramos. Vai olhando e vai colocando no carrinho. Quem aqui já comprou coisa desnecessária? Só que você compra, queridos, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Tem uma galera por trás do marketing que pensa como nos fazer comprar nos nossos momentos de fragilidade. Você sabia que tem a ver até com as cores? Você sabia que em supermercado tem algumas coisas que eles colocam na altura das crianças para que elas e colocam dentro do carrinho? Faz compra com fome, você vai comprar muito mais do que você precisa. É sério. Eu já comprei uma vez no supermercado, eu estava com muita fome. E quando eu estou com fome, eu não posso ir no supermercado, porque eu não tenho muito controle quando eu estou com fome. Eu comprei uma maionese Hellmann's, aquela tamanho família, gigantesca, e outras coisas. Foi no automático. Cheguei em casa, a Kézia, o que é isso? Aí eu falei, já sei, eu não comprei a maionese. Sabe o que eu comprei? Eu comprei o cachorro-quente, eu comprei o hambúrguer, eu comprei o lanche, eu comprei aquilo que a maionese podia proporcionar. Meus queridos, tem gente inteligente demais, tem robôs agora, fazendo a leitura dos nossos acessos, para nos fazer comprar aquilo que nós não precisamos. Uma vez eu comprei um negócio para coluna, nunca usei. Eu andava, ficava igual um robô, que eu estava me sentindo meio corcunda, joguei dinheiro fora. Outro dia eu comprei uma palmilha, porque a palmilha prometia ser macia. Eu coloquei a palmilha e andava todo torto. Tive que jogar fora. Senso de organização. Quando tudo está no lugar, você sabe o que você precisa e você sabe o que você não precisa. É a primeira coisa. Qual é o princípio aqui? Administração, ok? Gestão. Seiton, ordem, tem a ver com eu já organizei, eu já liberei a área, eu já joguei fora aquilo que não serve, eu já fiz um 5S no meu guarda-roupa, nas minhas ferramentas, naquele monte de cacareco, tralha que a gente vai juntando ao longo da vida que não precisa. Leia para eles, eu acho que não está nítido ali no negócio ler. Seiri é organização, utilização, liberação da área. É o primeiro aqui em cima, que está aqui no cinza, organização, ok? É o primeiro princípio. O segundo é ordem, que é o seiton, está lá em cima, o laranja, arrumação, que tem a ver, esses estudiosos chegaram a seguinte aspecto: quando você organiza, joga fora aquilo que não presta, passa a ver o que você tem, o que você não tem, e quando você arruma, você já começa a administrar, a economizar e não comprar aquilo que você já tem dentro de casa. Comprar coisas repetidas, desnecessárias. Aí alguém, eu sei que nessa hora fala Deus, um cutuca o outro, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na gente. Eu sei que não, se fulano tivesse aqui, isso é para minha esposa, isso é para o meu marido. Todo mundo aqui compra desnecessariamente, todo mundo aqui já errou alguma vez, já se precipitou, ok? 6, limpeza. Organizou, arrumou, é hora de limpar. Ótimo, limpeza. Interessante como esses estudiosos, e aí a Lean Manufacturing, que isso aqui é o princípio da Toyota, tá? A Toyota, ela tem uma forma de trabalho, de padronização que todas as outras empresas passaram a ter, que é colocar em prática isso aqui. Eles começaram a fazer isso e eles começaram a ser mais produtivos, porque eles começaram a enxergar algumas coisas desnecessárias, da distância entre a produção e a logística, a saída. Então eles reorganizaram a empresa, e a empresa então passou a produzir mais, gastando menos.
dar mais lucro, o produto tinha uma rentabilidade maior, tudo usando exatamente isso aqui. Queridos, se nós fizermos isso aqui na nossa finança, nas nossas casas, nós vamos ter um resultado expressivo. Expressivo. Seikitsu, não sei falar japonês, né? Tem a ver com padronização. Ok, já arrumei, já limpei, já organizei. E agora, eu preciso padronizar alguns processos. A padronização tem a ver com o uso de ferramentas de gestão financeira. Tem a ver com uma padronização nas compras. Tem a ver com a padronização do melhor dia para fazer algumas compras. Eu não sei aqui, mas eu sei os mercados lá no Espírito Santo, qual é o melhor dia para fazer compra do mês. Eu sei qual mercado tem promoção de carne, eu sei qual mercado tem promoção de frutas. Tem a ver com a minha realidade lá, tá? Cada realidade é diferente. Mas tem um mercado lá que nos últimos dias, antes de virar o mês, eles colocam muitas promoções. Por quê? Porque quando vira o mês as pessoas recebem, estão com mais dinheiro e vai comprar e não faz conta. Quem está no final do mês está mais quebrado. Esse é o melhor período para fazer compra na minha realidade lá em Vila Velha. Isso tem a ver com padronização, isso tem a ver com a leitura do local, ok? E por último, esse nome aí tem a ver com disciplina. Qual que é a ideia aqui, queridos? Shitsuke. Tem um japonês aí. Classificar, organizar, limpar, padronizar e manter. Veja bem, eu fiz uma visita à casa de uma pessoa. Antes de entrar para o próximo tópico. Eu fiz uma visita na casa de uma pessoa. Porque ela me chamou porque tinha demônio na casa dela. Eu fui preparado, né? No caminho fui pedindo perdão pelos meus pecados, que porventura eu tinha pecado, porque se manifestar eu tenho que ter autoridade, para não passar vergonha, né? E eu já fui caça-fantasma, vou chegar lá, vou encontrar uma caça, uma legião, né? Chamei um irmão comigo também, falei, não vou sozinho não, porque se um não der conta, dois é melhor, né? Vamos lá. Mora de frente para a praia. Do lado tem um bar. Entrei na casa dela. Quando eu estava entrando, eu já comecei a pinicar. Pinicar mesmo. Ela era acumuladora. Mas tinha coisa que eu quase não conseguia pisar dentro de casa, andar. Foi misericórdia. Eu comecei a me coçar. A piscina suja, e aquele monte de roupa espalhado, panela, sabe? Gente, um desespero enlouquecedor. Pastor, porque o demônio está se andando aqui nessa casa. Aí eu, escutando, né? E aí, ela começou a me dar algumas informações de como ela estava vivendo, uma aposentadoria alta, apartamentos alugados, e ela tendo que vender livro usado na rua. Porque, pastor, o devorador está comendo o meu salário. E o dinheiro está indo embora. Aí eu falei, você ganha quanto? Tanto. Você tem mais algum imóvel alugado? Tem. Tanto. Eu falei, minha querida, deixa eu falar uma coisa, com muito amor, com muito respeito. O seu problema, né, não tem nada a ver com o diabo, não. O que está faltando aqui, na realidade, eu sou muito franco no aconselhamento pastoral, sabe? Eu falei, se você quiser, eu vou trazer um grupo de irmãos aqui, nós vamos dar uma, primeira coisa, nós vamos dar uma, em outras palavras, eu falei, eu vou colocar em prática os 5S. Dar uma faxina na sua casa, jogar fora aquilo que não presta. Nós sairíamos dali, ela não quis, com certeza, com no mínimo 2 caminhões basculantes de lixo. Não estou exagerando. Jogar fora tudo que não presta. E aí eu vou te ajudar a fazer uma gestão financeira. Eu falei, o diabo, ele quer arrebentar com a gente, mas aqui não é o diabo, é você que não está tomando conta do que precisa ser tomado. Às vezes, meus queridos, é uma questão simples, que a gente não tem a nossa liberdade financeira, porque a gente está fazendo errado. E eu já fiz muito errado. Daqui a pouco eu vou dar um testemunho. Meu primeiro ano de casamento. Beleza. Qual é o segundo aspecto dentro de finanças? Mensuração. Próximo slide. Mensuração. Olha o que esse teórico diz. Ele é considerado o pai
do controle de qualidade moderno, ele é um estatístico. Não se gerencia, vamos ler comigo? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Se nós não somos organizados, se a gente não gerencia, se a gente não sabe onde sai todo o nosso dinheiro, a gente está totalmente perdido, a gente não mensura. Quem não mensura, quem não mede, não gerencia, não conhece e vai ficar vivendo sempre a mesma coisa e sempre uma bola de neve. Quem disse isso é o pai da estatística, é um estatístico, pai do controle moderno. Aí, aqui tem uma questão importante. Aqui tem uma questão importante. Qual é a questão? A importância de nós sabermos, e é chamado de controles de gastos, tudo que entra e tudo que sai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o valor que você recebe? Responde para você. Quanto é que entra? Não mensal. Quanto é que entra anual? Esse é uma outra alteração de visão financeira que nós brasileiros não temos. Os americanos, eles não calculam o que eles recebem por mês, mas é o que recebe por ano. Você tem que saber de cabeça qual é o valor que entra por ano. Se você não sabe, você não está gerenciando as suas finanças. Por quê? O que entra por ano? Entra hora extra, entra agradinho que alguém pode dar, entra algum tipo de auxílio, entra 13º, entra férias, entra a restituição do imposto de renda, se você está, que é muito difícil, né? Mas se o leão está te devolvendo alguma coisinha, qual é o valor que entra por ano? Outra pergunta, quanto é que você gasta? Não é por mês, é por ano. Quanto é que sai? Se você não sabe esse número de cabeça, você não está gerenciando o seu negócio, as suas finanças. E o que sai é por ano. Aí tem impostos. Aqui em Felisburgo, vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? Mas se não pagar, é um convite para vir para cá. Aqui paga IPTU? Paga, né? Paga IPTU, então você tem que pagar. Quem tem carro ou moto? IPVA. Quando toma uma multinha, tem que pagar a multa, né? O que sai? Quando você tem que pagar um pouquinho o leão, porque você teve que dar mais imposto de renda, porque na sua dedução lá você precisou pagar. Quanto é que nós gastamos por ano? Quanto é que nós recebemos por ano? Isso se chama, sabe o quê? Mensuração. É saber o que entra e o que sai. Só que aí é o seguinte, para nós sabermos o que entra e o que sai, eu preciso saber o que entra e o que sai no detalhe, linha por linha, em tudo. Uma bala, um picolé, tem que fazer parte do seu controle. No início, lá na frente, se nós soubermos já, ou tivermos com isso muito vivo, você passa a saber de cabeça. Mas antes disso, você tem que pegar o seu extrato bancário, ou onde você vai saber onde tudo saiu e verificar. Onde que saiu? Tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Nós vamos tomar um susto se nós fizermos isso. Porque é muito provável que alguma coisa está saindo demais, numa área que não precisava. Eu vou exemplificar com os slides. Vamos lá. Antes desse, eu falei a importância do controle de gastos, entradas e saídas. Olha só, nós temos despesas que são chamadas despesas fixas e despesas variáveis no nosso orçamento. O que é uma despesa fixa? Alguns exemplos aqui para você entender, para quando você for fazer o seu orçamento, e eu vou ensinar como nós fazemos isso. Moradia, se você paga aluguel ou se você paga algum financiamento, isso é uma despesa fixa. Tem todo mês, ok? O financiamento do meu, que não é meu, é do banco, né? O apartamento, 35 anos para pagar. Meu objetivo é pagar em no máximo 10 anos. Mas eu acordei com o banco,
35 anos. Mas eu fiz um tipo de financiamento que quando eu tenho um valor eu aporto, eu vou tirando os juros todinhos de trás para frente. Ok? Mas é do banco. Isso é uma despesa fixa. Alimentação, a gente come todo mês. É fixo. Mas dentro de alimentação tem coisas que são variáveis. Que não são todos os meses que nós comemos, ok? Água, luz, internet, no caso aqui transporte, na realidade o transporte que talvez para a realidade de vocês não entraria, mas é muito comum lá na nossa realidade, filhos, pessoas que têm que usar o transporte todos os dias para ir trabalhar, né? No caso aqui, talvez vamos substituir para combustível, que você tem que usar todos os meses, você tem que abastecer o seu carro para ou trabalhar, ou fazer uma entrega, ou chegar em algum local. As variáveis são coisas que não significa que obrigatoriamente terá todos os meses. Então você vai ter que olhar com a sua família para o seu orçamento e verificar o seguinte: o que é fixo, o que é variável? O que é variável? Despesa com salão de beleza, né? Cabelo, unha, pintura, tintura. Faz isso todo mês? Aí alguém fala assim: isso eu quero transformar em fixo, né? Eu quero todo mês. Mas aqui na teoria está dentro de variável, tá? Lazer, algum passeio, alguma viagem, né, que talvez a gente possa fazer, isso é variável, não acontece todos os meses. Roupa, vestuário, bem, não deveria ser fixo, né? É variável. Férias, algumas datas comemorativas, né? Esse dia eu cheguei para cá e falei: eu não aguento mais comprar presente, esse povo tem que parar de fazer aniversário, seu pai, sua mãe, cunhado, cachorro, periquito, papagaio, vão parar de comprar presente para esse povo, não dá não. Falei com ela brincando, né? Porque lá na nossa família é uma onda de gente fazendo presente, aniversário assim numa sequência, que eu tenho que no início do ano separar um valor já para presente. A briga é qual é o valor, né? Não precisa dizer que eu quero sempre para menos, né? Não, R$20 tá bom, 30 tá bom. Tô brincando, tá? Mas eu estou aqui descontraindo um pouco com vocês. Mas vamos lá. Passa o próximo aqui que eu quero dar uma dica prática. Hipotético, tá? Se o seu salário é de 3.000, todo mês são gastos, vamos dizer que todos os meses sejam gastos R$300 com lanches. Hambúrguer, cachorro quente, sorvete, vamos colocar sorvete que tem de lanche aqui, lanche / sobremesa. Mas o que tem gostoso aqui que vocês compram? Pizza. Açaí. Aí vamos dizer que todo mês você esteja gastando R$300. Isto representa quantos por cento do seu salário? 10%. Gente, essa conta aqui é sensacional. Quando a gente começa a colocar em percentual a categoria de despesa, eu vou trazer isso de forma mais clara aqui no exemplo de uma planilha. Eu fiz um acompanhamento financeiro com um rapaz muito conhecido meu lá no Espírito Santo. Ele estava endividado, estava quebrado, estava devendo um cartão de crédito e ele já estava no rotativo há algum tempo, pagando a fatura mínima, juros sobre juros, e é um dos gastos, cartão de crédito e cheque especial são os campeões de juros altos. Sabia disso? Come um dinheirão nosso se você ficar pagando fatura mínima. Nunca pague fatura mínima de cartão de crédito. Porque você vai entrar numa bola de neve que você não vai conseguir, talvez você não consiga pagar e o nome, a gente acaba perdendo o nosso nome nesse sentido. Ele estava exatamente nisso. Aí eu falei com ele: tá bom, eu quero que você abra para mim tudo que você gasta. Aí ele foi falando: tá. Eu já sabia onde ia chegar. Eu falei: nós vamos agora classificar por famílias de gastos. Daqui a pouco eu mostro. O que é de alimentação? Na família, alimentação. Aí tem lanches, sobremesas, mercado. Fui colocando dentro de despesas fixas e despesas variáveis. E eu vi que faltavam 40% de despesa dele. Eu falei: onde é que estão essas despesas aqui? Não sei. Eu já sabia que ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não media. Quem não mede, não gerencia. Eu falei: nós precisamos achar esses 40%. Porque se você economizar esses 40% em 3 meses,
ele quitava as dívidas deles e saía do cheque especial, do cartão de crédito e sobraria dinheiro para ele. Aí ele estava com a esposa, ele não queria falar, eu fui apertando, até que chegamos no número. Ele gastava 40%, sabe em quê? Aqui não tem, mas lá é muito comum, as pessoas gastam muito. Uber. 10 aqui para ir em tal lugar. 50 ali para ir em outro lugar. 20 ali, 30, 40. Só que na somatória do mês, ele só olhava a viagem. Não, daqui até ali dá R$5. Ah, daqui até ali dá R$15. Ah, daqui até ali dá 20. Eu vou de ônibus nada. Não vou usar Transcol, calor. Passagem do Transcol lá é 3 e pouco. Você roda de canto a canto a Grande Vitória com 3 e pouco. E agora os ônibus todos têm ar-condicionado. Todos. Luxo. Na minha época era uma sardinha, todo mundo fedendo dentro e um calor lascado, né? Aí eu falei, pronto, tá aqui. Para de usar o Uber. Passa a andar de ônibus. Vai a pé, vai de bicicleta, vai andando. Mas não queria perder a pompa de chegar nos locais mais rápido e de carro. Me pergunta se ele mudou essa forma de pensar e viver. Não. Essa é a questão. Não é só ver onde está saindo os gastos, é querer mudar. Se não mudar, queridos, não adianta absolutamente nada. Eu garanto para vocês, se vocês começarem a partir desse mês, mensurar tudo, entrada e saída, você já vai economizar no mês que vem 10% do seu orçamento sem fazer força. Eu garanto, porque eu já acompanhei várias pessoas que elas falam, pastor, realmente, eu gastava tanto com coisa desnecessária, eu já estou economizando 10% de tudo que eu gastava antes, só dela organizar os gastos, só dela fazer isso. Aí, veja bem, deixa eu ver aqui se eu estou pulando algumas coisas aqui. Ok, vamos lá. O próximo slide. Eu trouxe uma planilha aqui, deixa eu explicar. Nós precisamos encontrar os chamados vilões do nosso orçamento. Você precisa saber qual é o principal vilão do seu orçamento. Vou dar um exemplo. O que é que eu fiz aqui nessa planilha em percentual? Eu peguei o salário hipotético de 3 mil, perfeito? E coloquei ele primícias, dízimos e ofertas. Na coluna aqui, que não deveria nem ser fevereiro, esquece ali em cima, fevereiro, março, tá? Aqui deveria ser percentual. Eu dividi 300 por 3 mil, que deu o quê? 10%. 200. Na realidade aqui, 200 por 3 mil não dá 10%, é porque eu arredondei na planilha de Excel. Eu não coloquei a linha depois. Vai dar 9, alguma coisa. Então está tudo arredondado aqui, ok? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Vamos dizer que a pessoa ganhe 3 mil, mas ela resolveu financiar um carro por R$ 1.500. Todo mês ele vai pagar aquele carnê de R$ 1.500. R$ 1.500 dividido por 3 mil significa que ele está perdendo, sabe quanto? Só no carro, 50% do seu orçamento. Vocês sabiam que os bancos não financiam se o financiamento do banco ultrapassar 30% de tudo que nós ganhamos? Não financia. Por quê? O banco quer segurança de que quem financiou vai pagar. Tem bancos que não financia se passar de 20%. Então a pessoa tem que comprovar renda para mostrar que aquela prestação mensal não representa mais do que 20% do salário dela. Eu fiz isso no início do meu casamento. Eu recém-casado, ganhando 1.000 e pouco, saí de casa, falei assim, amor, eu vou lá no pavilhão de Carapina que está tendo uma venda de carros. Mas você vai fazer o que lá? Eu só quero ver. Você só vai ver, né? Falei, irmão, claro, eu vou comprar um carro. A gente não tem condições de comprar um carro. Tá doido? Cheguei de ônibus e voltei de quê? De carro. Voltei de carro. Grandão, agora eu tenho um carro. Eu quase perdi minha esposa. Ela não separou porque ela sempre foi muito bondosa para comigo. Nós passamos 1 ano fazendo compra, sabe como? Eu tinha um ticket de R$300.
Eu me lembro, a gente com o carrinho passou tendo que tirar coisas do carrinho de compras. Por quê? Porque o besta aqui não se atentou o que não apenas o financiamento representava. Porque quando a gente compra um carro, o que tem mais de gasto no carro? Gasolina, manutenção, PVA. Eu não fiz essa conta. Se você colocar essa conta aqui, ela vai aumentar. Seguro, lá tem que ter no mínimo mais uns 15% aqui. Queridos, foi um ano de vermelho, cheque especial, não podendo tomar um sorvete com a minha esposa. E aí o que eu fiz? Deus é misericordioso, é ou não é? Mas Ele não tira as consequências dos nossos erros. Eu fui e passei o carro para um colega meu, amigão. Falei, fica no meu nome o carro, só você já de pagar a prestação já tá bom. Eu já tinha perdido um ano de prestação, prejuízo. Ele, não, beleza, vou pagar. Sabe o que ele fez com esse carro? Ele acabou tendo que, ele quis entrar como um vereador e eu tive que fazer uma autorização para que o carro fosse abastecido para fazer campanha e no meu nome, como se eu estivesse me candidatando. Eu morava nessa época, tinha mudado para Joinville. Sabe o que ele fez depois? Ele vendeu o carro para outra pessoa. Só que no meu nome. E sabe o que a pessoa fez que comprou o carro dele? Vendeu o carro para outra pessoa. Ainda bem que vendeu para um mineiro. Mineiro é honesto. Eu estou lá em Joinville e recebo uma ligação com aquele sotaque de vocês, que eu gosto muito. Ô moço, que coisa toda, eu estou com um carro aqui no seu nome. Eu falei, como é que é? Onde? De Minas. Mas fica tranquilo, senhor. Estou tirando o carro do seu nome, estou passando para o meu nome. Eu convivi mais de 5 anos com esse fantasma, por um erro meu. Um erro. Essa planilha aqui é um modelo apenas, porque tudo que nós gastamos, você precisa classificar por família. Você vai ter que colocar ali o que é despesas fixas, como eu já coloquei. Vocês vão receber esses slides. Despesas variáveis. E o quanto mais informação que você puder colocar, melhor. Então você pode colocar, vou dar um exemplo de uma família, alimentação. Você faz o seguinte, mercado, você coloca um valor. Mas você pode colocar embaixo, padaria, e separar o que você está comprando na padaria. Lanchonete, sobremesa. Você vai estratificando o máximo e aí você coloca esse percentual ali, dividindo o valor daquilo pelo seu salário. Você vai saber quantos porcentos você está comendo da sua entrada. Por que isso? Qual é a função disso? Está no próximo slide. Qual é o objetivo disso? É atacar, se puder aumentar um pouquinho. Não, tá bom assim. É atacar, é chamado uma matriz de impacto e esforço, ou esforço e retorno. É nós atacarmos no nosso orçamento os maiores vilões. Agora, veja bem, você toma um medicamento, ou a sua mãe toma algum medicamento que você tem que tomar, todo mês, insulina, um medicamento controlado, um medicamento para pressão. Vamos dizer que esse medicamento represente aí uma grande fatia do seu orçamento. Você vai deixar de tomar medicamento? Não pode. É isso que nós temos que entender. Você não pode tirar algo que tem a ver com saúde. Você tem que atacar aquilo dentro da família que vai trazer um retorno mais rápido com um impacto menor. Se você tira o medicamento, o impacto é gigantesco, é ou não é? Qual é o impacto? Pode ser até o óbito. Pode ser você gastar mais dinheiro ainda com saúde. Então você vai ter que atacar aquilo que o impacto é menor. Um exemplo, Shopee. O impacto da Shopee e dessas outras empresas é grande ou pequeno na sua vida? Você consegue viver sem? Consegue? Não estou dizendo que você vai parar de lanchar, porque se nós pararmos de lanchar, nós não vamos gerar economia e aí você vai quebrar a cidade. Até nisso nós temos que ter sabedoria, tá, queridos? Você não pode gastar, você não pode também, agora eu vou economizar. Não, tem que gerar economia. A bolha, muitas vezes acontece numa cidade, num país, é quando as pessoas com medo não investem.
Já aconteceu nos Estados Unidos essa bolha, que aí quebra o país. Então você tem que, se você pode fazer uma reforma, faça uma reforma. Se você pode fazer uma viagem, faça uma viagem. Lembra do tripé da prosperidade? É uma bênção para a gente pode também usufruir dos recursos que Deus coloca na nossa vida. Mas vamos dizer que você gasta R$300 com lanches. A gente pode gastar menos. Podemos ou não podemos? Essa é a ideia. Não é deixar de viver. Aí, um outro princípio, alguém disse que gasto, me parece que quem disse isso foi aquele Lemon, né? Que gasto é igual unha. Você tem que cortar o tempo todo. O tempo todo você tem que aparar as arestas. O tempo todo a gente tem que olhar para o nosso orçamento mensal e verificar o que está indo desnecessariamente. Você tem que entender isso aqui, ó, o que é um impacto alto e um impacto baixo na nossa gestão financeira. Aí nós encontramos, no próximo slide, ajustes financeiros. Ah, como isso é difícil, gente. Como é difícil. Veja bem, esse é um assunto em família, tá? Combinado não sai caro. Não vão agora chegar em casa, tá vendo? Acabou, tá? Acabou isso, viu? Acabou aquilo outro? Acabou. Não tem mais, tá? Por favor, não faça isso. Combinado não custa caro. Vamos juntos como família olhar para o nosso orçamento e verificar se a gente tem um espaçozinho para dar uma melhorada. Para quê? Para a gente realizar um sonho, fazer uma viagem, abençoar alguém, viver melhor, ter um pouco mais de independência, não ficar sempre apertado. São os ditos ajustes financeiros. Precisamos fazer ajustes. Uma dica aqui em ajustes financeiros: renegociar. Hoje em dia é possível renegociar tudo. Deve banco? Tem como renegociar. Vai lá e senta com a pessoa, vai renegociar. É possível. Quero pagar minha dívida. O que você faz se eu pagar à vista? O que você faz se eu reduzir o prazo aqui? Estou falando que eu já fiz isso, tá? É possível renegociar internet. É só falar que vai cancelar. Mas tem que ser sincero, olha, se não melhorar, eu vou cancelar ou eu vou fazer um outro plano. Não, senhor, eu vou dar então para o senhor 3 meses aqui no valor tal, 6 meses, 1 ano, renegociar. Vamos ligar, internet. Outra coisa, é preciso nós termos todas as plataformas de streaming? YouTube é uma plataforma, Netflix é outra plataforma. Me lembra aí as plataformas: Brasil Paralelo, Deezer, Spotify, Google Play, Amazon. Eu conheço gente que tem todas elas. Aí no final está gastando ali uma nota. Escolha uma. Ah, mas porque todo mundo tem. Ah, porque eu não quero escutar sem anúncios. Escuta o anúncio, passa rápido, daqui a pouco chega na música que você quer, né? Aí porque eu quero organizar melhor minha playlist. Isso tem a ver com ajustes, ok? Renegociação. E essa negociação é dentro de casa e fora de casa. A gente vai renegociar com fornecedores, com empresas, mas nós vamos renegociar dentro de casa também. Eu quero fazer uma viagem para visitar o irmão da minha esposa em 2025. Ele está na Inglaterra. Eu quero visitá-lo. É uma viagem caríssima. O que eu sentei lá em casa? Com Kézia e meus 2 meninos. Querem visitar? Querem. Ok, vamos fechar a torneira então durante 1 ano e meio. Vocês topam? Nós não vamos parar de viver. Mas acabou muitas coisas. Porque eu quero chegar nessa viagem lá podendo gastar sem fazer conta. Mas para isso, nós vamos apertar agora, nós vamos fechar a torneira e nós vamos fazer o máximo para juntar um dinheiro. Se não fizer isso, eu não vou conseguir realizar esse sonho. Mas agora é uma escolha. É uma escolha. Às vezes você não quer realizar um sonho, mas você quer todo mês viver muito bem e não sobrar nada, não ter nenhuma reserva de emergência. Isso é perigoso.
porque a qualquer momento a gente pode cair enfermo, isso acontece com todo mundo. A gente pode ser demitido, acontece com todo mundo, acontece ou não acontece? Sabe o que os estudiosos de finanças dizem? Que o ideal é nós termos investido de 6 meses a 12 meses de todos os nossos gastos mensais. Isso é uma loucura, né? Mas nós precisamos chegar a esse ponto. Por que eles dizem isso? Se você perder o emprego, se vier uma enfermidade, você vai ter o suficiente para passar mais tranquilo durante esse período. Sabe o que é bacana dessa palestra? Que antes eu trouxe princípios bíblicos. Se eu falo isso aqui aleatoriamente, parece que a gente só está falando sobre dinheiro, né? Parece que a gente está sendo dinheirista. Não, nós estamos entendendo isso à luz das Escrituras Sagradas. Queridos, eu acredito que no mais uns 15 a 20 minutos eu termino. Posso seguir? Estamos comigo? Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quem mais está cansado sou eu que eu estou falando, né? Ajustes. Outra coisa que eu anotei aqui para dizer para vocês. Você que não tem carteira assinada, precisa ser microempreendedor individual. Você tem que ter o seu MEI. Minha esposa paga todo mês, dá 70 e poucos reais, quase 80 reais por mês. Você passa a ter um CNPJ. Todo mundo pode ter, tá? O MEI, microempreendedor individual. Isso serve para quê, pastor? Isso serve, se você tiver um filho, você vai ter benefício, você vai ter auxílio, se você tiver filho. Você tem aposentadoria, você vai aposentar com um salário mínimo. Tem tanta gente que está na informalidade e deixando de pagar 80 reais por mês no microempreendedor individual, que ele vai ter um benefício não apenas no futuro, mas ele vai ter um benefício no presente. Quais benefícios? Você sabia que quem tem CNPJ consegue comprar muitas coisas mais barato? Muita coisa. Carro mais barato. Quem tem, minha realidade lá a gente tem que ter plano de saúde, praticamente. O plano de saúde para quem é microempreendedor individual chega a ser quase 30% mais barato. Minha esposa é microempreendedora individual, o plano de saúde é no nome dela. São economias que você vai fazendo. Você tem benefícios na aquisição, você tem benefícios na aquisição de planos de telefone, de internet, porque as empresas elas querem incentivar as pessoas a saírem da informalidade. Sabia disso? Se você tem o seu negócio e não tem um CNPJ, pelo amor que você tem à sua família e a Deus, faça um microempreendedor individual. Eu me lembro que eu parei numa lanchonete de um rapaz, que eu fui para alugar um reboque para o carro, lá que eu ia ajudar o meu sogro, e aí o rapaz estava vendendo um pão de queijo, um café com leite, cara bom, um bolo tudo fresquinho, top. Ele falou, pastor, e depois eu me apresentei como pastor, né? E eu parei de trabalhar em empresa, isso aqui dá o meu sustento para minha casa. Eu falei, e o seu plano de aposentadoria, o MEI, o que é isso? Eu expliquei ele. Ele falou, rapaz, eu não tenho isso. Então Deus me colocou aqui para dizer isso. Vai, e ele é um servo do Senhor também. Depois ele falou, vai e faça o seu microempreendedor individual. Você vai entrar no site do governo aí, no Google, eu posso passar o passo a passo. É coisa simples demais para fazer. Se você tem um negócio, você precisa ter. Isso tem a ver com renegociação, com ajustes e muitos direitos que você vai ter. Ferramentas de gestão. Eu trouxe para 3 grupos diferentes. Eu vou falar de aplicativos de gestão financeira, eu vou falar de planilha de Excel e eu vou falar do famoso e bom caderno. Tanto faz da maneira que você vai organizar suas finanças. O importante é que você faça. Eu não vou mandar nenhuma planilha para você, sabe por quê? Se você sabe mexer no Excel, você precisa fazer, porque fazendo você vai aprender e você vai fazer isso, vai tornar algo assim tão gostoso e prático na sua vida. Para quem gosta de aplicativo, nós temos pelo menos aqui, eu trouxe 4 ferramentas de gestão. Esse Mobilus eu estou usando, ele conversa com seus bancos, ele tem a forma free e a forma paga, não é um valor caro, você vai pagar acho que 150 no ano e você vai ter tudo no aplicativo na palma da mão, para quem usa e gosta de celular. Ele vai conversar com o seu banco. Como assim?
tudo que entra vai automaticamente para esse aplicativo, tudo que sai vai automaticamente e ele vai classificar automaticamente na categoria de despesa. No início, tudo na vida no início é difícil, não é? É complexo. Depois que a gente passa a aprender, a gente não quer saber de outra coisa, porque as coisas melhoram. Então tem esse aqui, tem o Organize, e aí eu já quero trazer esse quadrinho aqui, coloca 2 próximos slides, faz favor, aumenta um pouco, vê se você consegue aumentar pelo menos esse slide aqui. Nesse slide, um rapaz, ele fez a comparação entre os aplicativos. Na comparação dele, o Mobius é o melhor, porque ele tem controle de despesas, controle de saídas, gerenciamento do cartão de crédito, planejamento financeiro dentro dele, você pode fazer seus planejamentos financeiros dentro dele, inclusive colocar lá sonhos que você quer alcançar, e ele vai te dar dicas de como ou onde você pode economizar para alcançar aquele sonho. Ele tem objetivos, ele tem também um campo de investimentos, ele tem uma integração com os bancos, então ele vai conversar com o banco que você tem, com a maioria de todos os bancos. Ele tem esse tal desse Game Kit, que eu não sei o que é. Ele tem conteúdo de educação, dicas de saúde e de educação, o que nós estamos fazendo aqui. Ele tem projeção de saldos, você pode usar offline, olha que interessante, e você pode acessar pela web. Os outros não têm esses todos pré-requisitos aqui. É uma ferramenta de gestão maravilhosa. Eu estou pensando em fazer a assinatura anual dele. Mas primeiro eu quero usar pelo menos durante uns 2 meses, é a minha dica para você. Eu voltei a usar, porque agora eu estou numa fase que eu quero alcançar algo lá na frente, então eu preciso sair do que eu já faço. Então eu vou precisar medir e mensurar ainda mais. Eu vou usá-lo, eu vou tentar usar 2 meses manualmente, de propósito, porque vai me forçar a entrar lá nele e colocar manualmente, acrescentar entrada, acrescenta. Aí teve uma saída, acrescentar, saída, acrescentar. Isso aqui você pode fazer tanto numa planilha de Excel, tem aí um modelinho na planilha de Excel, pode passar 2 slides, por favor. Coloquei ali, ó, glória, ó, salário, 20 mil. Dividendos, né? Vamos dizer que você investe no mercado financeiro e todo mês você tem um valor que essas empresas te pagam porque você é um acionista delas. 5 mil de dividendos. Aí você recebe uma doação, benefício, saldo do mês anterior. Aqui é só uma dica. Você precisa colocar todas as suas entradas e todas as suas saídas. Gente, vocês vão encontrar um monte de modelo de planilha na internet. Pronto. Mas o ideal é que você tente fazer primeiro, antes da planilha e antes do aplicativo, no caderno. Você vai deixar um caderninho aberto. Tarefinha para você. Vai deixar um caderninho aberto lá. E você vai anotar tudo. Tudo. Talvez você já faz isso. Talvez não. Mas tudo mesmo, tá? Não pode mentir para o caderno. Não pode mentir para a planilha, não pode mentir para o aplicativo. No final do mês tem que bater. Começa a fazer isso durante 1, 2 meses, aí depois você vai para a planilha, depois você vai para o aplicativo. Garanto para vocês, no primeiro mês, ou no segundo mês, melhor dizendo, nós vamos economizar pelo menos 10% de compras desnecessárias que eu e você estamos fazendo. Ou nós vamos passar a renegociar algumas coisas. E isso vai somando. Mas eu vou ligar lá para o plano, ele vai me dar R$30 de desconto. Olha a cabeça de brasileiro. R$30 por quando? Por mês. E por ano, dá quanto? 360. Em 10 anos. E se você pegar esses 360 e investir, juros sobre juros, aí pega R$30 de uma coisa, 20 de outra, 50 de outra. Você vai economizar por mês R$200. Pega esses R$200 e investe numa dica que eu vou dar aqui de investimento. É isso que nós precisamos mudar, é uma mudança de mentalidade. Gente, é difícil demais. Eu sofri demais para mudar essa mentalidade. Eu tive quase 10 anos trabalhando numa empresa lidando com isso todos os dias. Eu tive que fazer um MBA, um curso na área. Mas eu ainda cometo erros nessa área. Nós somos falhos. Para a gente finalizar,
eu quis trazer uma dica aqui para vocês de mercado financeiro, transformando, o próximo slide, compras em pontos e milhas. Eu chamo disso aqui de compra inteligente. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho um cartão de crédito que eu fui renegociando com os bancos, renegociando. Hoje eu não pago nenhuma taxa a banco nenhum, zero taxa de manutenção de conta, não pago. E eu tenho um cartão de crédito que pontua 2 pontos por real gasto. E ele isso é um perigo, tá? Ele não tem limite de... Eu posso comprar um carro com esse cartão. Ele não tem limite. Aí você me pergunta, mas claro, você ganha uma fortuna por mês? Não, porque eu negociei. Porque eu sentei com o gerente do banco, que eu fui no outro banco, eu fui no outro banco. Eu fui e fechei com 2 bancos. Naquele ano eu paguei, mas eu falei, olha, estou testando vocês 2. O que me der melhor recursos, eu vou fechar. Gente, negociação. Eu vivi isso, eu trabalhei com isso. Eu negociei. Eu falei, não, eu quero um cartão melhor. Não, mas esse cartão você tem que ter 250 mil de investimento, o seu salário tem que ser tanto. Eu falei, não, rapaz, você consegue, vamos lá. E aí fui com um, fui com o outro, até que me deram um cartão. Onde eu vou chegar? Esse cartão, ele pontua toda a minha compra num programa de pontos chamado Livelo. Cada banco tem um programa de pontos. E aí o que é chamado de compra inteligente? A minha máquina de lavar queimou. Eu precisava comprar uma máquina de lavar. E máquina de lavar você tem que comprar para ontem, né? Você sabe como é que é, né? Segundo a minha esposa, a melhor invenção que já existiu é a máquina de lavar. Alguém concorda com isso? Tinha que comprar uma máquina de lavar. Primeiro, vou comprar por dentro de um programa da Livelo. Algum parceiro que está lá dentro. Aí eu fiquei monitorando. Falei, amor, você me dá uns 5 dias? Não, tá bom. Aí eu fiz um acordo com a tia dela que tem uma lavanderia. E aí a tia dela não nos cobra para lavar roupa. Aí acordamos, nesses 5 dias, então não teria gastos. Por quê? Eu queria olhar, estava perto da Black Friday, eu queria olhar qual dia aquele programa de pontos ia me dar muitos pontos se eu comprasse por ele. E aí um dia eu entrei, 2 dias antes da Black Friday, alguém chama de Black Fraud, né? Tem muita coisa que não é Black Friday. A Magalu estava vendendo uma máquina que eu queria comprar e estava dando 9 pontos por real gasto. Eu ganhei 13 mil pontos na compra daquela máquina. Deixa eu traduzir para vocês, que parece que eu estou falando outra coisa de outro mundo, mas quando você passar a fazer, isso vai ser algo muito prático. 13 mil pontos. Eu posso agora esperar um programa que transforme esses pontos em 100% se eu vender para milhas. Então, de 13 mil virarão 26 mil. Se eu vender 26 mil milhas, dá quase R$400. Então, o que é compra inteligente? Eu paguei na máquina X, mas o valor líquido foi aquele valor menos quase R$500 de economia. Aí, às vezes eu vou num site que está 150 mais barato. Engano. Eu economizei ao longo do tempo, quando eu for vender, transformar esses pontos em milhas, que eu não quero vender porque eu quero usar isso para fazer a viagem. Então tudo eu compro pela internet. Outra coisa, eu só compro no cartão de crédito. Aí alguém diz assim, não pode. Depende. Depois que você alcançar, e aí uma dica também aqui, você só vai passar a comprar só no cartão de crédito quando você tiver todo o controle. Depois que você tiver todo o controle, compre só no cartão de crédito, porque seu score bancário vai aumentando e aí você vai ter barganha para negociar com os bancos para você pegar um cartão bom, que pontue muito. E aí tudo. Eu vou passar R$2, no crédito. No crédito. Porque todo mês eu tenho entre 3 a 4 mil pontos por comprar só no crédito. São benefícios. É chamado de compras inteligentes, transformando pontos em milhas e em dinheiro. Na obra, eu estava com quase 40 mil pontos. E eu não tinha para onde tirar. Falei, opa, vou tirar daqui. Eu fui vendendo, deu mais de R$1.000. Só por comprar no crédito. É benefício que, se nós não negociarmos, você acha que o banco vai virar para você e falar assim, olha, eu tenho um cartão bom para você? Gente, tem bancário aqui? Está sendo gravado, né? Mas os bancões
não tem interesse que a gente saiba dessas informações. Não tem. E esses bancos, essas estatais grandes aí, não tem melhores taxas e melhores cartões. Você vai ter que negociar com o banco online, você vai ter que fazer contato. É necessário. É uma forma de chamado de compra inteligente. Eu quero finalizar com uma sugestão de investimento. Eu poderia falar aqui de mercado de ações. Aí eu falei com o pastor Álvaro, vamos começar pelo básico? Quem sabe num Plus, numa palestra 2, nós vamos falar de investimentos. Mas se a gente não faz nem o básico, estou falando de mim também, a gente não tem como conversar sobre investimento. Eu já investi em mercado de ações. Eu ganhei mais de 40 mil no mercado financeiro e perdi os mesmos 40 mil. Não tem jeito. Grande retorno, grande risco. Você tem um dinheirinho na poupança e quer investir sem risco nenhum? Tesouro Direto. Não tem risco. O Tesouro Direto tem uma cobertura do governo federal de mais de 250 mil. E se o Tesouro Direto quebrar, os bancos já quebraram. Nós estamos falando do que é mais seguro no Brasil, que é o Tesouro Direto. É mais seguro. E aí, tira o seu dinheiro da poupança. Quanto é que a poupança está rendendo, queridos? 0,05. Está rendendo por ano 6,17. Eu atualizei antes da palestra. 6,17 por ano. Qualquer investimento de qualquer banco vai te dar no mínimo 10% por ano líquido. O Tesouro Direto, se você pegar a Selic, você tenta colocar no site direto do governo para a gente fazer uma simulação aqui em tempo real. A Selic hoje está rendendo, ela vem caindo, né? 12,25. Vamos dizer que você tem um dinheirinho lá que está na poupança. E o que eu vou começar a fazer? Todo mês eu quero economizar um valor. Todo mês eu vou comprar título do governo. Por quê? Porque o rendimento é 12% no ano. Por que eu vou deixar de ter o dobro para colocar na poupança? Gente, poupança, todos os investidores falam, não tenha dinheiro na poupança. Não tenha dinheiro na poupança. Nós estamos perdendo dinheiro. Ó o Tesouro Selic. Você consegue simular o título? Aí tem embaixo aí, quanto quer investir hoje? Deixa eu fazer uma continha aqui. Pela fé, abaixa um pouquinho. Vamos dizer que você quer investir, vamos dizer que você tenha, sei lá, coloca aí 5 mil reais. Você tenha na poupança. Ou vamos dizer que você não tenha nada, não tem problema, tá? Mas vamos dizer que você tenha esse valor. E você vai colocar todo mês, você economizou um monte de coisa e você viu que só deixando de comprar o que é desnecessário e organizando, você economiza por mês 200 reais. Coloca 200 reais. Simula, faz favor. Vamos ver se o site sobe. Veja bem, ele já traz as simulações de todos os outros investimentos. Você vai ter em 2029 23 mil reais no Tesouro. No LCA 21 mil, na poupança 21 mil, no fundo DI 22 e no CDB 21. E se você baixar um pouquinho, ele tem ali um gráfico de... Deixa eu ver se aparece o gráfico. Não, então pode subir. Às vezes tem... É porque foi a forma que está selecionado no meu, eu já coloco em gráfico. Você pode simular isso aí direto no site do Tesouro. Eu fiz essa conta com um amigo meu, aquele que estava com problema do Uber lá, que estava gastando 40%, eu falei, rapaz, passa a investir nisso aqui, que daqui a tantos anos você vai ter comprado o seu carro. Eu estou dando apenas uma dica de investimento, que é o Tesouro Direto, mas, gente, para a gente investir alguma coisinha, ter uma gordura, ter uma reserva de emergência, ter aquele dinheirinho para quando a gente quiser fazer algo diferente. Quem não gosta de fazer algo diferente de vez em quando? Eu gosto. Fazer uma viagem, conhecer um local bacana. Precisa comprar uma máquina, você tem que ter uma reserva. Você precisa abençoar alguém, você tem uma reserva. Aconteceu um imprevisto com você, você tem uma reserva. O Tesouro Direto é o investimento mais simples que tem. Mais simples, mais seguro
e que no frigir dos ovos, eu não sei se você conhece essa expressão, vai ficar equiparado com vários investimentos de alguns bancos que estão oferecendo. Melhor do que Tesouro Direto, para quem tem tempo, é mercado de ações e mercado imobiliário. Mas tem que ter tempo. Lembra da Americanas? Que a ação dela virou farelo? Eu perdi na Americanas 20 mil reais. Só na Americanas. Por quê? Porque a dor da perda é muito maior do que a dor do ganho. Era para eu ter vendido quando eu estava perdendo 5 mil. Mas eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Não tinha tempo, eu não sou investidor, sou pastor, mas quis me aventurar de ter uma segunda renda, porque no ano anterior eu tinha conseguido ganhar um valor bom. No ano seguinte, eu perdi tudo aquilo que eu tinha ganhado. Pelo menos o meu patrimônio ficou elas por elas. Quando eu fui fazer a reforma do apartamento, sabe o que eu fiz? Eu vendi tudo mesmo com perda. Por quê? Aí eu tive que reinvestir o meu dinheiro. O que os antigos dizem, Provérbios já dizia, né? Você não pode ter um investimento, você não pode ter nos mesmos, ter todos os ovos numa única cesta. Você tem que variar investimento, porque se cair aquela cesta, vai acontecer o quê? Vai quebrar todos os ovos. Então o que eu fiz? Eu estava perdendo no mercado de ações, mas precisava do dinheiro para investir, para dar uma entrada no apartamento e estava precisando reformar. Vendi tudo com perda, mas ganhei 35 mil na negociação do apartamento. Você está entendendo? Você perde aqui, mas se eu não perco aqui, e se eu não mudo a minha estratégia, eu tinha perdido meu patrimônio que eu tinha lutado a vida toda para ter. Mas como eu já estava no 0 a 0, eu falei, eu já tinha que ter saído antes. Demorei, a hora de sair agora. O que eu vou fazer? Mercado imobiliário em Vila Velha é uma loucura. O apartamento que eu comprei, ele já subiu absurdamente. Gente, um aluguel em Vila Velha, num apartamento bacaninha, eu falo bacaninha, não é chique não, é o básico necessário, não é menos do que 3.500 por mês. O custo de vida lá é um absurdo. Quanto é que eu pago hoje de financiamento? 2.700. O que eu fiz? Agora, veja bem, tem que doer, tem coisa que você tem que abrir mão. Eu vendi o meu carro, estou a pé. Eu vendi o carro. Só que eu não vendi o carro antes. Eu dei a entrada, porque eu tinha, vendi as ações para reformar o apartamento, que isso valoriza muito. Depois que eu financiei, eu vendi o carro e peguei 40 mil e fui aonde? Fui no banco negociar. Preciso agora bater para frente. Aí fiz exatamente isso. De 3.300 caiu para quase 2.800. Está mais barato que um aluguel. Fiz um bom negócio ou não fiz? E veio da onde isso? Meu irmão, vem da palavra de Deus, é princípio de gestão, de administração. Presta conta da tua administração. Não guarde só essa segunda parte da palestra. Não esqueça dos princípios da primeira palestra. Não deixei de entregar o meu dízimo, não deixei de entregar a minha oferta, não deixei de abençoar pessoas no campo. Eu não sou a pessoa mais generosa, eu estou longe disso. Eu não estou aqui me gabando, né? Mas quando Deus coloca no meu coração de ajudar alguém com valor, eu não faço conta, eu já transfiro para a pessoa. Porque para mim isso é primícia é inegociável. Aí entra na matemática divina. Aí é outra coisa. Não deixei de ajudar os meus pais todos os meses que eu ajudo. E aí a gente vai administrando o restante e Deus bondosamente vai nos fazendo prosperar ou melhor administrar a nossa vida. No meio de tudo isso, eu dei um presente para minha esposa e eu compliquei a vida dos homens lá da igreja da Orla. Compliquei. O que eu fiz com a minha esposa no ano passado? O outro irmão dela foi visitar, que são em 3, né? Eu encerro aqui, tá? Foi visitar o irmão na Inglaterra.
E aí eu vi que ela ficou triste porque o irmão estava indo, né? Eu falei, você vai também? Mas como? É caro. Eu falei, nós temos isso guardado. Essa é a hora para gastar. O dinheiro não manda em mim. Quem manda no dinheiro sou eu. Você vai. Você vai ter o seu momento. Você vai ficar lá 30 dias. E os meninos? Eu falei, eu sou pai, eu sou homem. Ué, eu vou ficar com eles? Eu vou cuidar deles? Vou ter o meu momento com eles? Relaxa. Se eu precisar de ajuda aqui, tem seu pai, tem sua mãe. Mas eu falei, eu não vou terceirizar a educação deles. Uma semaninha, uns 5 dias eu deixei ele com os avós que eles queriam, porque eu preciso respirar, que eu estava quase morrendo, estava quase enlouquecendo. Quase toda noite eu chorava, eu estava acho que sensível demais naquele período, com saudade dela, falei, meu Deus do céu, eu não consigo viver sem ela. Mas para ela eu estava fortão, né? Como é que está aí? Tudo jóia. E foi no ano, a Nádia, o pastor Alvo e o pastor Júnior acompanharam. Foi no ano que os meus meninos passaram mal, internaram, teve batida no nosso carro lá. Eu perdi dinheiro com força naquele ano. Eu estava mal emocionalmente, não era o ano para fazer aquilo, mas a minha esposa estava desgastada, ela estava enlouquecendo, eu precisava dar um respiro para ela, né? E aí, isso tem a ver com outra palestra, tem a ver com o que é ser homem de verdade, né? O que é ser o sacerdote do lar. Aí eu falei, não, você vai, eu vou segurar as pontas aqui. Ela foi, curtiu, e agora nós estamos planejando para ir todo mundo, porque eu também quero ir. E lá eu fiz compras estratégicas. Eu queria comprar um paletó. Paletó é caríssimo. Você vai trazer. Os meninos queriam um Xbox, um videogame. Nunca tivemos. Falei, agora é o momento de comprar. Vamos aproveitar. Eu recuperei da viagem dela quase 10 mil reais de coisas que nós precisávamos comprar. Compra inteligente. Traz. É o momento. Você pode trazer, sabia? Para usufruto, tá? Você não pode trazer para vender. Mas para... Você tem eu não ultrapassei o valor, porque lá na Inglaterra é por euro. Então você consegue comprar mais coisas, diferente dos Estados Unidos. Então, nós conseguimos viver esse tempo. Gente, o que foi isso? É Deus? Claro. Mas tem a ver também com muito trabalho? Claro. Tem a ver também com gestão financeira? Claro. Tem a ver com economizar? Claro. Tem alguém da minha família que não tem nada, mas faz churrasco 2, 3 vezes por semana. Precisa? Dá para fazer 2 vezes por mês? Dá para fazer 1 vez por semana? Não precisa fazer 3 vezes por semana? Mas é uma escolha. Qual foi a escolha dela? Eu quero comer. Beleza. Não tem uma casa própria, não tem um meio de transporte, não tem segurança nenhuma. São as escolhas que nós fazemos. Eu estendi bastante, mas essa é uma palestra para quase 3 dias, né? Para quase um retiro. E nós tentamos, gente, de coração, eu resumi demais da conta, tá? Tem muito mais coisa aqui. Mas eu tentei extrair os princípios para que nós possamos viver uma vida um pouco mais leve. Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta? Fica à vontade, se alguém tiver dúvida, alguma pergunta, se eu souber responder. Novamente, eu não sou autoridade nesse assunto, mas a gente tem alguma experiênciazinha nessa área e já vivi algumas coisas, como eu testemunhei aqui para vocês. A questão das milhas no cartão de crédito, quando a gente, porque eu vejo no cartão de crédito, eu nem sei como funciona. Quando a gente pega o cartão de crédito qualquer, ele já tem alguma função ativada, a gente tem que ativar? Tem, mas eu não aconselho ativar a transferência imediata para milhas. Um exemplo, o meu cartão é do Bradesco. O Bradesco e o Banco do Brasil, ele tem parceria com a Livelo. O Santander tem parceria com a Esfera. Cada banco tem parceria com algum programa de pontos. E aí sim, tudo que você compra de crédito, débito não, só no crédito, você vai ativar isso quando você tem um cartão de crédito, você vai lá e vai entrar, você vai fazer um cadastro. Vamos dizer que você tem um cartão do Banco do Brasil.
Você vai entrar no site da Livelo e vai se cadastrar gratuitamente. E lá você vai colocar qual é o seu cartão dentro do site da Livelo. A partir daquilo ali, todo mês que você comprar, você vai pontuar. O meu cartão não expira os pontos. A maioria dos cartões expiram. Aí você tem que ficar de olho no prazo que vai expirar. Quando estiver expirando, vencendo, se você... Eu vi uma informação que milhões de valores em pontos são perdidos por ano, que as pessoas não se atentam, nem sabem que tem, está pontuando, expirando, e os programas estão andando de braçada. Só para concluir aqui, aí o que você vai fazer? Você vai deixar dentro do programa, aí você vai ficar de olho na Latam, na Azul, na Gol, nessas empresas aéreas, porque elas fazem promoções, do tipo, transfira suas milhas para o meu programa e ganhe 50% a mais, 20% a mais, 90% a mais, 100% a mais. É nesse momento que você vai transferir, porque aí você vai dobrar a sua quantidade. E aí dentro do cartão de milhas você tem um ano também. Dentro desse um ano você usa para viajar ou você vende. Hoje você tem cotações online, Banco Milhas, tem umas aí que quebraram, né? Tem que tomar cuidado com as empresas. Você vende na hora as suas milhas. Faz o Pix na sua conta, aí você tem isso também. Dinheiro imediato, eles pagam tanto. Em 2 meses eles pagam tanto. Em 3 meses eles pagam tanto. Aí você vai ter que fazer as análises. Eu sei que isso é novo. Eu apanhei no início. Mas depois que você entende o funcionamento... E aí, gente, YouTube você pode colocar, aí é cursinho rápido mesmo, isso é gratuito. Como ter milhas, como ter um bom cartão de crédito. O que tem é gente inteligente que vive pensando nisso. Eu sei o geral, mas aí vai ter gente que vai falar sobre cartão específico, vai colocar foto do cartão, vai dar até uma dica de como você negociar com o banco. Aí é a hora de usar os YouTubers. É dentro desses assuntos. E não em como nos ensinar a tomar conta do nosso dinheiro. Quem nos ensina a tomar conta do nosso dinheiro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, eu já tomo conta direitinho. Como eu posso ampliar? Beleza, aí eu vou para o mercado, aí eu vou para os teóricos, eu vou para as pessoas que já estão fazendo isso. Então, por exemplo, eu tenho um carro de minha sogra que tem quase 8.900 pontos, só que ele expira sempre. Porque você nunca se atentou. E ela também não, ela tem mais. Você já perdeu uma grana alta nisso aí. Eu não estou entristecendo vocês, mas você representa o que eu já perdi e que muitos brasileiros perdem. Tem uma conta de milhões em reais de perdas de pontos expirando. Então, por exemplo, esse cartão ela vai cancelar ele. Se ela cancelar, perde ele ou pode ter cadastro lá? Tem uma outra dica. Você pode usar esses pontos trocando em produtos. Isso aí lá eu vi, os produtos lá. Normalmente, eles aproveitam, não troquem produtos, porque eles pegam muito mais pontos do que valor. Eles querem usar o seu valor. O ideal é transformar em milhas. E depois de milhas, mas transformar num período que esteja com uma promoção de percentual mais da milha e depois vender as milhas ou fazer viagem. Ah, mas está precisando de um produto, está precisando de um liquidificador, está precisando de uma churrasqueira. Eu já fiz isso, já troquei em muitas coisas para dentro de casa que você precisa comprar. É um ferro de passar roupa que você está precisando. Troque em pontos, não precisa usar dinheiro. Dúvidas? Vamos lá, gente, para encerrar. Eu sei que talvez no primeiro momento, assim, alguma coisa meio confusa, mas a gente está tocando no assunto. Daqui a pouco isso vai assimilando mais. Eu ouvi uma conversa na internet que o MEI iria acabar, ou queria mudar, você está com jeito disso? Conversa. Claro, não tem como acabar. É o microempreendedor individual. É um benefício para... Na realidade, o governo incentiva para as pessoas saírem da informalidade, que é ter um CNPJ, porque aí você tira nota fiscal. A pessoa compra com nota. Então o governo tem retorno disso, né? Quanto mais as pessoas saírem da informalidade, mais o governo tem retorno. Quando eu digo o governo ter retorno, eu não vou entrar, por favor, em aspectos aqui políticos, partidários, mas é ter retorno para quê? Para reinvestir, para devolver para as pessoas, né? É para girar a economia. Senão o governo
não tem, são os impostos que nós pagamos que devem, precisam e voltar para nós como pessoas, né, cidadãos. É qual cartão? Santander, da Esfera. Aham. Aham. Esses 900, eles às vezes expiram. Eu posso trocar ele? Pode, você pode jogar ele para algumas milhas, você pode trocar em produtos, porque você está usando um benefício que é abater da sua fatura. Então, olha só, você está batendo R$35. E o ideal é você pegar esses R$35 que você está batendo e investir no Tesouro Direto. E o título do Tesouro Direto, 30 e poucos reais, você já compra o primeiro título. Porque isso vai gerar juro composto ao longo dos anos. Então é você reinvestir. Esse é um ponto. Tem a Livelo agora está dando benefício que você pode usar os pontos como Pix. Eu usei como Pix, passando no supermercado. Então eu usei mais de R$1.000 como Pix, usando os pontos. E eu ia lá, escolhia a função Pix e fazia um Pix para o mercado, ele recebeu o dinheiro. Porque isso é tão rápido hoje em dia, gente, que eles transformam os pontos em dinheiro imediatamente. É uma loucura isso. Mas nós temos que... Há um outro ponto, não tem nada de errado nisso aqui, tá? Isso é tudo legal. São benefícios que nós temos por usar um cartão de crédito. Porque eles ganham dinheiro em cima do rotativo, das nossas compras, das bandeiras. É um tipo de benefício, podemos comparar a isso, né? Mas na realidade é um benefício que aquela instituição está te dando para você ser fiel a eles. Então eles estão te beneficiando, porque eles querem que você continue fiel a eles. Então, e hoje em dia há uma negociação, tem a Esfera, tem a Livelo, tem algumas outras que, as mais conhecidas são essas duas, né? Eu acho que a Caixa tem uma própria dela, se eu não me engano, teria que pesquisar. Pode ir? Por exemplo, hoje, tipo assim, hoje tem banco de tudo quanto é forma. Tem uns bancos físicos, por exemplo, Itaú, Bradesco. Só que se você falou sobre investimento na poupança, esse dia eu estava olhando as coisas que tinha um valor assim dela lá, que ela queria, toda vez ela estava dando poupança. Aí eu costumo muito mexer nos meus aplicativos do banco, por exemplo, no Mercado Pago. O rendimento do CDB, igual que eu sei que é menor, mas o CDB já é melhor que a poupança. É melhor que a poupança. Sim, os bancos já estão oferecendo isso, rendimentos que na própria conta corrente eles já te dão um valorzinho a mais, que já são melhores que a poupança. Há uma coisa, o Tesouro Direto, tem bancos que cobram, tá? Você paga a taxa do imposto. Tem um imposto que todo mundo vai pagar, mas tem bancos que cobram para fazer para você esse investimento. E aí você precisa abrir uma conta num banco que não cobra. Tem vários que não cobram. Eu tenho a XP, a Rico. Você vai investir no Tesouro, você abre conta de forma gratuita e você vai investir no Tesouro Direto, não vai cobrar nenhuma taxa sua. Nenhuma. Taxa de administração. A maioria dos bancões cobram taxa. A Rico não cobra. E a Rico é da XP. Tem vários digitais, a maioria não cobra. E aí você também vai poder entrar, não estou aqui fazendo propaganda da Rico, não estou ganhando nada, é porque eu uso, tá? Você pode entrar no YouTube também e colocar lá quais bancos que não cobram taxa de investimento no Tesouro Direto. Eles vão dar também os comparativos dos bancos que não cobram, ok? O Banco do Brasil não cobra, já o Bradesco, que é o banco que eu tenho, cobra taxa. Então eu tenho conta no Bradesco, mas os investimentos que eu vou passar a fazer agora no Tesouro Direto, eu vou fazer pela Rico. Eu faço um Pix gratuito do Bradesco para Rico e vou lá e compro os títulos do governo. Gente, parece uma loucura. Seguro demais, tá? O Tesouro Direto é muito seguro.
Agora, cuidado com alguns investimentos, principalmente aqueles pirâmides que prometem que você vai ficar milionário da noite para o dia. Tem muito estelionatário nesse mercado. Quando a gente compra um tipo de tesouro direto, no próximo mês a gente pode engordar esse próprio tipo? Pode. Você pode comprar todos os dias, se você quiser. Você pode comprar R$40 hoje, 50 amanhã, 100 depois. Pois é, mas a gente está comprando... Vai engordando, ele vai engordando. Juros compostos. Então, os compostos para meio. Sim, sim. Você vai aumentando o seu volume. É porque o Mercado Pago é diferente. O Mercado Pago ele te dá opções. 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Aí, por exemplo, ele para 2 anos ele rende 118% do CDB. Aham. Entendeu? Aí ele para 6 meses dá 108. Entendi. Igual eu falei com ela aqui, só precisa dar grana um pouco mais rápido ou alguma coisa. Sim, esse é um ponto importante. Eu peguei e falei, não, só pode 6 meses, porque 6 meses dá pra você segurar Sim. a conta, se caso você precisar. Venceu 6 meses, vai voltar para a conta. Isso aí. Ó, para a gente finalizar então. A maioria dos CDBs, LCIs, LCAs, eles vão te amarrar a um prazo de carência. Se você tirar antes, vai perder muito dinheiro. Então tem que tomar cuidado com as letrinhas miudinhas, ok? O Tesouro Direto, quando você compra um Tesouro Selic, ela atualiza de acordo com a Selic. Você não vai ter perda, porque ela sempre rende mais do que a poupança. O ideal é você deixar pelo menos no Selic 30 dias, que você sai de um imposto, que eu não me lembro agora, mas tem a ver com imposto de renda, é uma taxa que você não paga. Agora, se você vai comprar um tesouro pré-fixado 2050, você vai receber de retorno o que você comprou hoje. Se você tirar antes, não significa que você vai receber aquilo. Aí você vai ter que honrar o prazo. Isso é muito importante em investimento. Porque às vezes a gente quer comprar um negócio, porque a gente está dando dinheiro para o governo. O que a gente está dizendo para o governo? Eu estou te emprestando o meu dinheiro e você vai me devolver em 2050. Só que você vai me devolver com dividendos. E qual é o parâmetro? É aquilo que você contratou. Seja 10, seja 12, seja 15 no ano. Tudo tem a ver com o que você contratou. Queridos, podemos encerrar? Porque ou alguém tem mais alguma dúvida diferente das que foram colocadas? Pastor Álvaro, podemos encerrar? Podemos continuar? Eu acho que... mas agora eu estou à disposição. O pastor Álvaro pode ser esse caminho aí para auxiliar, né, no que for necessário. Eu trouxe aqui algumas ferramentas, algumas dicas muito básicas, muito palpáveis, que tem a ver com arrumação, mensuração, ajuste, para depois a gente investir alguma coisinha. Mas antes disso a gente tem que colocar o que? A casa em ordem. A casa está em ordem? Então vamos pensar agora em investir? Vou sair daqui e vou investir no Tesouro Direto. Vai quebrar. Por quê? Porque tem que colocar a casa em ordem primeiro. Tem que estar tudo ajustadinho, tudo certinho. O que recebe no ano, o que gasta no ano. Tem que sentar, e agora que nós estamos em dezembro, tira um extrato dos últimos 12 meses. Investe um tempo para colocar tudo que saiu, sabe? Tudo que entrou. Opa, já tem uma projeção para o ano que vem. Eu preciso entrar pelo menos o que saiu esse ano. Não, mas aqui vamos economizar nessa categoria aqui? Vamos economizar nessa categoria aqui? Vamos, ok. Se nós percebermos que nos próximos 3 meses nós economizamos, vamos investir um pouquinho? Né? Vamos juntar um pouquinho? Ok? Mas não esqueça da primeira parte da palestra. Não esqueça do tripé da prosperidade. Não esqueça da generosidade. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.